tivemos com Denise sexta-feira. É importante, antes de qualquer posicionamento, reconhecer que a educação só se faz com diálogo, e a gente tem 4 anos que eu estou na subsecretaria, tem 4 anos que estamos em diálogo com o sindicato permanentemente, e nós entendemos, de fato, que a categoria tem as suas demandas, não desvalorizamos nenhuma delas, sabemos da importância de todas elas, não desmereço nenhum professor, a minha mãe é professora, eu iniciei como professora, hoje eu sou inspetora escolar de carreira, minha mãe era professora de anos iniciais, da qual eu tenho muito orgulho mesmo. Eu, infelizmente, perdi minha mãe na época da pandemia, pai e mãe, então é uma pessoa que eu tenho muita saudade e cada vez que eu falo dela, eu valorizo mais os professores, porque a minha mãe deu aula até os 72 anos de idade. Então, é uma guerreira, em qual eu me inspiro e todos os dias eu agradeço a Deus por ter uma mãe como ela, professora, como todos aqui são, né? Então, a gente reconhece todo o esforço e sabemos que não é fácil uma sala de aula, com todas as suas dificuldades, com todas as suas demandas, dificuldade de aprendizagem, dificuldades sociais, a gente sabe disso tudo. Fui diretora da rede por 8 anos e sou inspetora de carreira quando visito também as escolas e sei das dificuldades, da labuta todo dia dos professores, dos secretários, dos especialistas, de toda a carreira. A gente sabe que 5,4 pode parecer pouco, mas é o esforço que o governo tem feito para atingir todas as carreiras, todas as secretarias e não deixar ninguém de fora. O Caio, como representante da CEPLAG, vai poder detalhar um pouquinho mais desse esforço aqui, mas é importante a gente dizer também que a gente tem trabalhado incessantemente por concursos. Fizemos o concurso de 2023, já fizemos o de 2025, já começamos a nomear, já temos data marcada para posse, já temos data para o exercício, então a gente tem trabalhado muito na valorização dos professores, na valorização da nossa carreira, e a gente vai seguindo com esse diálogo. Eu não vou prometer a agenda agora, Beatriz, a gente vai levar, eu e Caio, a reivindicação de vocês, a solicitação de vocês, e damos resposta mais tardar semana que vem, tá? Dessa decisão que a gente vai discutir e trazer para você. Hoje é terça-feira, gente, mas assim, é o que eu posso prometer agora, tá? Mas gente, eu sei que hoje é terça-feira, eu, Caio, precisamos de conversar com todos do governo, da CEPLAG, da secretaria, para que a gente traga uma resposta para vocês efetiva. Não dá para a gente fazer uma promessa que depois não cumprirmos, né? Acho que é nossa responsabilidade também de dar respostas que a gente possa arcar com elas, tá? Então, pessoal, nessa prática, nessa política, a gente tem lutado muito para tentar abranger as situações da rede, que são inúmeros. Inclusive, a gente, esse ano, começou com os PCDs, né? A gente não trazia isso na nossa contratação, o Tarcísio fez um empenho conosco lá para a gente conseguir colocar no próprio sistema. Então, a gente, em parceria com o Ministério Público, fizemos essa proposição, estamos trabalhando para tentar sempre pagar o mais rápido possível os salários. A gente sabe que quando a gente começava a contratar as pessoas, a gente demorava quase 2 meses para pagar o salário. Hoje, 98% dos nossos servidores contratados receberam no primeiro mês, né, Tarcísio, com todo o esforço, todo o empenho. Então, assim, não é uma falta de compromisso, às vezes uma dificuldade mesmo da situação que a gente enfrenta, das questões, e aí, como vocês mesmos já disseram, da lei de responsabilidade fiscal e outras dificuldades que a gente enfrenta aqui enquanto governo. Porque o 5.4 veio como uma política geral de recomposição retroativa a janeiro, né? Um primeiro ponto que a gente nunca consegue resposta do governo, e não que essa resposta resolva todos os problemas, mas quando a gente apresenta aqui na tramitação do projeto emendas para colocar que o retroativo seja pago imediatamente, o governo não concorda. E como o governo é maioria dos deputados, a gente não consegue aprovar. Aí depois fica um tempão para conseguir, nem sei quanto tempo demora para pagar o último retroativo. Aí depois a gente tem que reivindicar o pagamento do retroativo. Então, assim, mas o 5.4, ele não consegue dialogar com a precariedade da educação. Você é efetiva. Você sabe a realidade da rede estadual. O 5.4, ele não dialoga com os problemas, porque a gente chega a um nível de precarização tão estrutural que 5,4 não fará diferença. Desculpa a franqueza, assim, né? Vamos, cada um faz a conta do que é o seu, quanto é 5,4 na recomposição do salário da professora. Alguém faz a conta aí para mim e me fala em reais quanto que é. Mas não consegue resolver. A gente está num nível de precarização que ele é gigantesco. Mas outros diálogos conseguiriam avançar. O Luiz Fernando trouxe um histórico de como nós chegamos à carreira iniciando na licenciatura plena. E você é da rede estadual, então você sabe desse histórico, né? Que a categoria foi um processo de negociação. A carreira hoje começa no nível médio, porque a nível de licenciatura plena, porque a categoria conquistou uma legislação sobre a integralidade do piso, que o governo Zema discorda dessa política da integralidade. Mas o fato é que hoje existe uma irregularidade que não pode passar assim, né, como mais um ponto. A política do piso é para nível médio de escolaridade. Nós não temos um nível médio de escolaridade mais na carreira.
Mas o fato de não termos o nível médio de escolaridade não autoriza o Estado a pagar piso de nível médio para licenciatura plena. Isso é uma correção de distorção. Poderia ser feita. É um ponto. Nós temos uma outra distorção gravíssima na carreira, a promoção por escolaridade adicional. Né? Você demora 20, 30 anos para receber pela sua titulação. Nós poderíamos ter isso resolvido. Isso é uma forma de, na ausência, né, não estou concordando, mas estou pegando a realidade, na ausência de um reajuste que tenha um impacto significativo na vida da educação, você tem alternativas para resolver. Não é? Eu entendi, não está escrito, mas eu entendi um dos motivos do governo estar optando pela PPP na educação, é porque hoje tem uma decisão do TST reconhecendo a insalubridade das ASBs. Mas o governo não paga e está optando por acabar com o cargo de ASB nas escolas, porque ele sabe que tem essa obrigação, que em algum momento a conta vai chegar. Não sei em qual, mas a conta vai chegar. Então, você tem uma precarização das ASBs, que já não tem carreira, porque não são concursadas, o governo já não vai fazer concurso, já nos disse várias vezes que não vai fazer concurso para ASBs, mas você tem uma situação muito concreta, né? Poderia dialogar com a situação precária das ASBs. Eu posso continuar. As especialistas da educação básica, hoje, têm uma distorção na carreira em relação às professoras. São duas carreiras do magistério, uma tem a certificação que é professora, a especialista não tem. Então, seria uma forma de correção, de distorção. É um outro exemplo que eu poderia dar. E eu poderia continuar citando situações que elas não são globais, mas que elas conseguem dialogar com várias precariedades, atacando problemas na sua estrutura. Né? E a gente não consegue. É meu 8º ano como deputada. Você está na secretaria desde 2019, no cargo de chefia? Sim. Então, é o 8º ano de todo mundo por aqui. Se você pensar qual foi a política de valorização dos profissionais da educação do governo, Zema. Política, não é um reajuste, é uma política. A gente não tem. Eu pago em dia, foi uma estratégia boa de marketing, né? Porque o governo Zema precisava não entrar no conteúdo das suas propostas. Então, lá no início, eu sei porque eu já conversei, aí essa parte não é com você, só quero compartilhar mesmo. Mas eu lá no início, eu conversei há algum tempo atrás com uma pessoa que foi responsável uma das responsáveis pela área de comunicação do governo Zema. Claro que ela já não estava lá quando ela me contou isso, mas Beatriz, quando começou o governo Zema, cada um falava uma coisa. Isso não dá muito certo. Então, é preciso ter uma centralidade. Então, se decidiu um foco só. E o foco só é esse discurso que a gente escuta do pago em dia, porque o governo do PT não pagava em dia. Então, elegeu-se uma narrativa de comunicação que apostou na polarização, que aí extrapola essa sala, mas faz parte da luta de classes. Era preciso investir na polarização. Por isso que o governador e agora o seu vice falam tanto do PT. Que há 8 anos já não está mais no governo do Estado, não governa o Estado, mas era uma estratégia de comunicação, era marketing, né? Da mesma forma, e aí é o meu posicionamento, não tem a ver, não é um debate para nenhum dos dois responder, respeito vocês, eu sei, né, desse lugar para a Comissão de Educação é importante quando vocês venham, mas da mesma forma que eu vi semana passada, todos nós sabemos que eu estou questionando um contrato de 348 milhões, né, do Aprender Já, do Fazer Educação. E aí, nas redes sociais do governo, não tem nenhuma explicação, porque a gente foi acompanhando a explicação. E, de repente, em algum momento aconteceria, mas, de repente, é lançado o Guardiões da Escola. Porque foi, antes de tudo, uma estratégia de comunicação para jogar uma agenda de algo que só vai começar em abril. Falou de alguma coisa que só vai ser feita daqui a um mês. Mas por que se antecipou? Para estabelecer uma agenda positiva, na visão do governo, mas para dizer, olha, estamos cuidando da segurança das escolas, para o governo parar de responder sobre o contrato de 348 milhões. Então, gente, tem uma estratégia de comunicação. Né? O problema nosso é que a gente só está com a estratégia de comunicação. Só está com a estratégia de comunicação. Né? As nomeações de concurso público, que são importantes, necessárias, constitucionais, mas se a gente fizer um comparativo, nós saímos de 10 mil nomeações ano para quantas que são feitas por ano agora? A categoria que está aqui conquistou 60 mil nomeações no governo, antes do governo Zema. Né? Então, assim, era possível fazer 60 mil, 10 mil anos, porque agora não é mais. Né? Então, a política do piso, Denise trouxe todo o contexto de como o Estado gastou tanta energia contra uma lei estadual que ele deveria ter enviado para cá, né? As alterações, aqui é o lugar, né? Para isso. Né? Quanto que deu? Deu pouco mais de R$147. Estamos falando de R$147 na vida da professora. Da SB, faz para nós. Nós vamos ver, são 5,4. Né? Mas, assim, a precarização das carreiras ela é muito grande. Então, o 5,4 não consegue, eu não estou nem entrando no conteúdo do 5,4, não consegue mais resolver os problemas. O 5,4 lá no meio ambiente não resolve nada. Se não tiver a política do concurso, a política da carreira, para destravar uma precarização estrutural. Se não tiver recomposição do quadro dos servidores do IPSENG, que hoje, o quadro do IPSENG, faltam quase 50% do quadro, gente, do IPSENG. O que é 5,4 na área da saúde? Diante da contratação precária que a área da saúde vive, que começa uma greve hoje. Então, assim, eu estou fazendo um debate um pouco mais
um pouco maior, né? Em vez de a gente olhar para esse momento, eu estou tentando que a gente olhe para um momento um pouco maior. Quando a gente olha para o horizonte, o 5.4 ele resolve a política do governador dizer que está concedendo um reajuste. Mas ela não resolve a situação da rede estadual, do servidor público, né? Não só da rede estadual. Então, assim, o que é possível propor? Mais nada, né? Então, assim, eu queria também, junto com essa questão que você vai levar de uma nova reunião, alternativas, porque elas podem existir. Se tiver um esforço, se tiver uma dedicação, né? E se a gente conseguir aí avançar, porque senão... enfim, então eu queria fazer essa solicitação. Vamos ver quanto é que vai dar no salário das SBs. Então seria importante. Então queria deixar essas considerações, porque não é a primeira vez que eu falo sobre isso também, né? Carreira, qual que é a política de carreira possível? Que distorção a gente consegue resolver? Eu fiquei um mês tentando avançar com um projeto de lei da incorporação da gratificação dos diretores na Comissão de Constituição e Justiça. Não sai de lá, porque o governo conseguiu maioria para impedir que o projeto avançasse. Mas era uma correção importante. Os diretores estão com uma categoria todo Estado, adoecida, fragilizado, com um acúmulo de funções gigantesco, né? Então, qual é a resposta? Às vezes você não pode dar uma resposta geral, mas na ausência de uma resposta geral, você não tem medidas que conseguiriam, né? Denise trouxe a solicitação. Por que não prorroga o concurso de 2023? Faz mal para ninguém. Vocês continuam com um grupo que pode ser nomeado, porque as nomeações foram inferiores ao número de vagas divulgadas no edital. Você fica com um concurso para chamar mais gente. Faz mal nenhum. Mas, então, quer dizer, você tem opções, né? As audiências públicas, foram duas, eu acho, né? Ou uma. A audiência pública sobre o leilão para PPP, a audiência, pelo que eu acompanhei, disse que a comunidade não quer PPP. Vai manter? Não valeria a pena reavaliar? Então, quer dizer, não, percebe, assim, de todas as questões, algumas respostas efetivas. Eu vou pedir para você levar tudo isso para que a gente tente avançar, porque eu vou permanecer no meu espírito de que eu acho que a gente tem que tentar avançar numa negociação efetiva, né? O governador e o seu vice, eles não ficam melhores na escola e não vão ter mais apoio na escola quando eles não negociam com a categoria. Eu acho que tem um nível de desgaste, e eu acho, gente, que os Guardiões da Escola, que foi lançado, também tem uma outra estratégia. O governo Zema está extremamente desgastado com os servidores da segurança pública. Então, também é uma estratégia de se recompor. Acabei de ver aqui, bonitinho demais a propaganda, né? Nem todo herói usa capa. Aí é um policial militar, né? Então, assim, é uma tentativa do... Lembram? Estratégia de propaganda? É uma estratégia do governo de se aproximar de uma categoria que está decepcionadíssima e não estará ao lado desse governo ou de qualquer perspectiva da sua continuidade. Entende? Então, ele está tentando se reorganizar. Tem sobre muita coisa, menos sobre segurança nas escolas, né? Mas é só uma tentativa dele se recompor quando ele vai chamar policiais da reserva, né? Porque teve uma dificuldade aí, um desgaste, quando o governador propôs, foi auxílio, ajuda de custo? Um auxílio que só teve impacto para servidores da segurança pública da ativa, gerou um desgaste com os servidores da reserva, o aumento, a mudança do valor do auxílio fardamento, que é quem está, né, na atividade, gerou um desgaste com os servidores da segurança pública da reserva. Então, porque eu fico pensando, tem 8 anos, porque no último ano que o governador resolveu cuidar da segurança das escolas, por que os guardiões da escola não estão na escola desde 2019? Ou no máximo 2020, vamos pensar que 2019 era aquele ano para organizar tudo, para conhecer, organizar, que é legítimo de qualquer governo. Mas por que é no último ano que o governo decidiu, né, cuidar da segurança das escolas? Tem outros interesses, né? Que estão muito distantes da pauta da educação. Então, lembram do marketing? Nós estamos enfrentando isso. O problema é que só está tendo marketing. Né? Só está tendo marketing a máquina. Mas dos conteúdos eu queria pedir para que você levasse. É possível, a gente tem o que fazer. Né? Denise, projeto de lei. Não tem uma resolução falando sobre isso, mas eu compartilho com você e com todo mundo do Sinjut que o sentimento, quando não tem nada escrito, é o sentimento. É o sentimento aqui na Assembleia que o projeto de lei do 5.4 tramite antes do feriado da Semana Santa.